Bom, e novembro é o mês nacional da língua portuguesa e é a língua considerada em constante mudança. Nós convidamos a Lilian Costa, que é professora, coordenadora do curso de Letras e supervisora pedagógica do Núcleo de EAD da Universidade de São Francisco e vai explicar para a gente como trabalhar aí a linguagem na educação à distância. Boa tarde, professora, seja bem-vinda! Boa tarde, muito obrigada. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professora. Os cursos de EAD, que é a educação à distância, eles tornam aí um grande aliado para quem deseja ter aí uma profissão. Quais seriam as vantagens que você daria para a gente que na pandemia foi mais intensificado? São várias as vantagens, eu vou citar algumas e eu gostaria de dar ênfase logo no início à questão da flexibilidade. Exato. A flexibilização que os cursos EAD permitem é gigantesca, sobretudo em termos de tempo e de espaço. No caso de um curso tradicional, presencial, nós precisamos nos deslocar até um local específico, em um tempo específico, para concluirmos os nossos estudos. Ao passo que na EAD nós temos a possibilidade de fazer isso no conforto do nosso lar, num horário que melhor se encaixa na nossa rotina, né? Então eu acredito que esse é um primeiro grande ponto a se destacar. Mas há outros também. Um deles que eu gosto muito é o fato de os sistemas EAD potencializarem a autonomia do estudante, a centralidade dele nos processos de ensino-aprendizagem. Porque isso traz muitos ganhos, não só em termos universitários, mas para a profissão, para a carreira lá na frente, para a própria vida, né? Pensando em uma formação integral, holística. E algo que é muito cativante também é o fato de que nos cursos EAD as pessoas pensam, é à distância, então eu vou estar sozinho, né? Então, é muito pelo contrário. Nos cursos EAD nós temos muitos atores pedagógicos, que nós chamamos. Muitas pessoas do meio universitário nos apoiando. Sim. Então, além da figura do docente, né, que nos acompanha no curso presencial, temos os tutores, as equipes de polo, no caso da USF, os coordenadores de curso são muito próximos. Então, são todas vantagens interessantes. E, professora, o uso das tecnologias agora e novos formatos aí de conteúdo, como, por exemplo, os podcasts, eles podem contribuir, por exemplo, para aprender um novo idioma ou compreender um conteúdo acadêmico? Sim, isso é fantástico. Hoje em dia as pessoas trabalham, se divertem, namoram online, então por que não estudar, né? O podcast mesmo é um exemplo clássico. Como ele é um recurso de áudio, a pessoa pode aprender enquanto ouve esse material, realizando outras atividades, durante o deslocamento de um ponto a outro, no transporte público, no seu carro. Então isso tem muita ajuda. No caso dos idiomas, mais propriamente dito, há muitas ferramentas, há muitos aplicativos que nos auxiliam na lida do dia a dia, a possibilidade de gravar voz, ouvir de novo, fazer análise. Então isso tudo contribui muito, né? Uma vez que nós ficamos com esses recursos armazenados, nós temos a possibilidade de revisitá-los, ver isso junto de um professor, de um tutor para melhorias. É uma possibilidade muito ampla que a tecnologia nos traz. Sim. E Lília, hoje se fala muito em recursos de atividades síncronos e assíncronos. Como é que a professora poderia explicar esses dois conceitos para quem deseja ingressar em um curso à distância? Isso é uma pergunta bem interessante também, porque muitas vezes nós temos a impressão que em um curso à distância tudo ocorre de maneira não síncrona, ou seja, com gravações, eu acesso o conteúdo do docente ou dos livros, não no momento em que aquilo é produzido, não é o caso. Nós temos esses recursos que nós chamamos assíncronos, que são gravações, são materiais que ficam disponibilizados em um ambiente virtual de aprendizagem e que podem ser acessados a qualquer momento, não há uma interação direta. Mas existem os recursos síncronos, que são o que nós chamamos de ao vivo. Então, ainda que as pessoas não estejam no mesmo local, elas estão conversando em tempo real, trocando ideias, professores, estudantes, tutores. Então, esse é o recurso síncrono no mesmo tempo. E é claro que as pessoas não precisam ficar preocupadas, né? Eu queria fazer um curso EAD, mas eu imaginei que fosse tudo assíncrono. Ou seja, que todas as atividades eu escolheria o momento em que eu iria fazer. Mas não tem problema, porque até esses recursos síncronos que nós chamamos, que ocorrem ao vivo, eles ficam gravados, podem ser acessados em outro momento também. E professora, eles ficam quanto tempo na plataforma?
para acessar? Eles ficam disponíveis para os estudantes ao longo de todo o curso. É claro que em um componente curricular, que nós chamamos a disciplina específica, aquilo fica disponível ao longo do curso se for uma atividade avaliativa, por exemplo. Mas os materiais em si, os estudantes conseguem retomar em outros momentos, mesmo que eles já estejam cursando outras disciplinas e outros semestres. Aquilo fica como uma fonte, uma base de estudos que pode ser constantemente retomada. E professora, para quem deseja iniciar um curso à distância agora, nesse exato momento, quais são as dicas que você daria para a escolha do curso exato? A escolha tem que se pautar pela qualidade, sabe? Não há outro argumento, é uma questão de investimento próprio. Então, os estudantes precisam prezar pela qualidade desse ensino. No caso da USF, por exemplo, a Universidade de São Francisco tem uma tradição de 45 anos no presencial e é claro que quando nós entramos no ramo da EAD, a ideia foi manter essa qualidade. Então é importante que as pessoas entendam que um curso EAD não é simplesmente um presencial mediado por tecnologia. Então não adianta eu selecionar um livro e fazer uma videoaula e eu tenho um curso EAD, não. Então a gente tem que buscar uma qualidade. Na USF, o que acontece? Nós temos materiais customizados por área, é um material próprio, feito de acordo com a missão, visão e valores da universidade. Os atores pedagógicos são muito qualificados, tanto professores quanto tutores, têm formação em pós-graduação, mestrado, doutorado. As tecnologias são muito atuais, muito desenvolvidas. Então, esses são os pontos que o estudante precisa estar atento. Tem que ter uma proposta pedagógica consistente. Então, nós aqui da USF estamos de portas abertas para receber quem esteja procurando um curso nessa modalidade. Que bacana! Dica importantíssima, hein, professora? Obrigada. Obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui conosco, né? Relembrando, aproveitando esse mês de novembro, obrigada mesmo, viu, professora? Agradeço, boa tarde. Até mais, boa tarde.